O Dia Mundial da Diabetes é celebrado anualmente em 14 de novembro. Desde 1980 até hoje, o número de pessoas com a doença, que se não trata, uma doença que se não tratada pode trazer complicações importantes, quadriplicou no mundo, gente, de 108 milhões para 422 milhões. Olha, um número significativo, hein? Os dados são da Organização Mundial da Saúde, que faz um alerta preocupante. Em 20 anos, esse número pode dobrar. Sobre o assunto, eu converso hoje com a doutora Vanessa Montanari, que é endocrinologista e está com a gente. Bem-vinda, tudo bem? Bom dia, bem-vinda à revista. Bom dia. Gente, eu fiquei de queixo caído quando eu vi um número desse. Sim. Aí eu parei para tentar fazer uma reflexão sobre o que está acontecendo no mundo para a gente ter números tão representativos no aumento de diabéticos, né? Não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Tem uma causa específica? A gente pode culpar exclusivamente a alimentação para isso ou o estilo de vida de uma forma geral, doutora? Eu acho que é um conjunto, certo? O ano passado era 14,3 milhões. Esse ano já são 16 milhões. Mas aumenta muito de ano a ano. A previsão é assustadora se não tiver mudança de paradigma em relação à atividade física, alimentação e essa vida que nós temos na tecnologia. Eu acho que muita gente hoje trabalha com computador. Então, assim, é tudo um pouco associado, além de alguns outros fatores ambientais que interferem muito em vários tipos de diabetes. E que trazem o estresse também. Sim, que trazem o estresse e aí não é bem o estresse, modifica algumas alterações que a pessoa já tem previamente na hereditariedade. Ela já tem na hereditariedade algumas alteraçõezinhas que a genética, que já predispõe, que o ambiente vai dependendo interferir. Do estilo de vida que a pessoa tiver. Isso. Agora, vamos explicar direitinho para o pessoal entender a diferença entre diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, em que situações eles podem acontecer. Perfeito. Então, isso é extremamente importante a gente saber a diferença dos dois, né? O diabetes tipo 2 é um diabetes que acontece mais para frente, apesar de hoje, pelo aumento da obesidade estar acontecendo com cada vez mais cedo, né? Mas assim, é um diabetes que tem uma hereditariedade, né? Eu tenho um avô que tem diabetes, eu tenho diabetes tipo 2, tem muita influência. Mas com parentes diretos, né? Parentes pai, diretos, mãe, vovó, né? Diretos, diabetes tipo 2. E o ambiente no diabetes tipo 2 influencia muito, né? Então, por exemplo, pessoas que estão aumentando muito de peso, não é aquele mito que a pessoa que come açúcar, pronto, ficou diabético. Esse mito tem que acabar. Não é isso. É pessoa que aumentou de peso pode, se ela tiver alteração na genética, se ela tiver uma genética favorável, né, uma hereditariedade favorável, pode vir a desenvolver o diabetes tipo 2 pela obesidade. Então, como a epidemia de obesidade está crescendo, no mundo, é mundial, né? 80% dos casos, né, de diabetes tipo 2 é por conta de obesidade. Então, como a obesidade hoje é considerada uma epidemia, diabetes também, acompanhando essa tendência de aumento, também se tornou uma epidemia. Sim, é uma consequência. Uma coisa é consequência da outra. E eu acho que a abordagem da obesidade está muito ruim. E aí, como a gente tem uma abordagem de obesidade muito ruim, a gente tem dificuldade de ter... os remédios são muito limitados, as pessoas, o estilo de vida delas, não tenho tempo para isso, não tenho tempo para aquilo. A obesidade está crescendo. E aí, o que acontece? Vem uma das comorbidades, que a gente chama de comorbidades, que são doenças associadas, que uma delas, a maior, né, que uma é hipertensão, outra é diabetes. E isso no caso do diabetes tipo 2. E o diabetes tipo 1, ele representa um número muito menor. Sim, é 10%. Né? 90% é o 2. É o 2 e 10%, né, é o tipo 1. Ele acontece quando? O tipo 1 é uma alteração autoimune, né? Também existe alguma alteração genética, hereditária, mas não do diabetes. A pessoa que tem diabetes tipo 1 não é do diabetes. É uma hereditariedade de doenças autoimunes. Né? O que são doenças autoimunes? Aquelas que o nosso corpo reconhece como objeto estranho e vai lá e ataca. Por exemplo, uma que bastante gente tem, probleminha de tireoide. Né? Bastante gente tem porque os anticorpos vão lá, do próprio paciente vão lá e destroem a tireoide. Né? No diabetes tipo 1, o anticorpo do próprio paciente, que é o soldadinho de defesa do nosso corpo, aquele soldadinho de defesa que está no nosso corpo, que vai lá
E é para atacar vírus, é para atacar bactéria, é para atacar... Acaba atacando o próprio organismo. Acaba atacando o pâncreas do paciente. Isso é muito comum, mas... E aí não deixa produzir insulina? Não, Quer dizer, quem tem diabetes tipo 1 não produz insulina? Não. Tá. Não. E no diabetes tipo 2 até produz, mas ele não consegue funcionar como deveria. Ele tem já uma perda, mas não é uma perda total de produção de insulina, como acontece no diabetes tipo 1. Vem pra cá agora, vamos continuar falando com a doutora, porque eu deixei uma pergunta no ar, né? É verdade que muitas pessoas têm diabetes e não sabem, o que é ainda mais preocupante, né? Então, dos 16 milhões, né, de pessoas com diabetes no Brasil, 50% não sabe que tem. É uma quantidade... Por isso que o pessoal da DJ faz muita campanha. O pessoal da Associação Diabetes Juvenil, a Associação Diabetes Juvenil tem 36 anos para tentar colocar a importância do diabetes na vida, né, de todos que não sabem que podem ter diabetes. Porque traz outras complicações para o organismo. Traz outras complicações. Então, por exemplo, a DJ ela faz em shopping, né? Por exemplo, está tendo no shopping, hoje vai ter fundo de olho lá no shopping West Plaza, eles tudo organizado pela Associação de Diabetes Juvenil e eles fazem captação de pacientes. Por exemplo, domingo eu participei. Nesse domingo eu participei da captação de pacientes lá no shopping. Eu falo captação porque é uma captação. Você vai lá, você faz a glicemia capilar de todo mundo que está andando no shopping, né? A DJ é pioneira em fazer isso e faz a pontinha de dedo. Nós pegamos 3 pacientes com diabetes que nem sabiam que tinham. 3. Tá. Está na estatística, né? Falando nisso, vamos mostrar como é simples esse exame que vocês estão fazendo, que fizeram por lá para essa captação de pacientes. Você trouxe aqui, né? Trouxe. Uma forma de fazer. Posso? Você pode fazer? Sim, vou me voluntariar, sem problema nenhum. Você se voluntaria? Para vocês entenderem como é simples. Quer dizer, esse não é o exame definitivo. Isso seria, digamos, um primeiro passo. Rastreamento, é um rastreamento. Depois, quando a gente vê que está alto, né, a gente faz uma escala lá e encaminha o paciente para o médico. Tá, e tem que fazer um exame mais detalhado, Mas aí tem que fazer exame laboratorial, avaliar, às vezes tem que fazer um teste com a curva glicêmica, e aí a gente faz um diagnóstico verdadeiro. Como é que funciona, então? É uma furadinha de nada no dedinho. E você já fica sabendo se você é um potencial, né, portador de diabetes. E o que você tem que fazer para controlar isso e ter uma vida mais próxima do normal ou até mesmo normal? Porque o problema é não saber. Mas a partir do momento que a pessoa sabe e controla no dia a dia, ela pode ter uma vida muito tranquila, não é, doutora? Sim. A verdade é essa. Quanto mais a gente tiver informação, quanto mais a gente tiver educação em diabetes, mais a gente consegue fazer o tratamento. Tá certo. Vamos lá. Então, pelo menos a gente tem que descobrir que tem diabetes. Por isso que é importante a captação. E super tranquilo, gente, nem senti. Vamos lá, gotinha de sangue. Minha mão tá tão fria que eu não sei nem se vai sair sangue, gente. Vira lá. Só colocar aqui? Isso. Aí. Mais? Vamos ver se vai. Ó. Já deu? Vou apertar um pouquinho mais aqui se precisar. Já deu? Já. Aí. E aí, como é que estamos? Eu acho que você tá bem, viu? É? Pra quem tá um tempinho sem comer. Eu tô morrendo de fome. Porque isso é considerado baixo? Não, é normal. É normal. Ah, Hoje a gente já sabe, um tempinho sem comer, baixa um pouquinho. O baixo é abaixo de 70. Ah, tá. 78 a gente não vai ficar preocupada. Uma vez foi às 7 horas da manhã que eu comi. Bom, gente, é o seguinte. Cuidados com a alimentação. A gente falou sobre isso também no nosso link agora há pouco. É interessante a gente desmistificar essa coisa do açúcar, é claro que precisa controlar. Existem alguns alimentos que são mais perigosos e que as pessoas devem evitar? Então, acho que hoje a Nicole também já falou sobre isso, a nutricionista da DJ. Assim, esse negócio de alimento perigoso, alimento bonito, alimento que protege, alimento que... Isso aí está deixando uma confusão na cabeça das pessoas que vocês não fazem ideia como é complicado. Isso gera mitos, isso gera algumas crenças que mais atrapalham o tratamento do que ajuda. Se a pessoa tiver informação e fizer uma alimentação saudável... Sim, qualquer uma de nós. Aquela alimentação que todo mundo tem que ensinar o seu filho a comer verdura, legumes... Evitar refrigerante. Evitar açúcar, né? Massa, menos possível, mais arroz, feijão. É a alimentação saudável, preferencialmente menos manufaturado possível, né? Porque quando a gente
acaba abrindo lata, abrindo caixa, abrindo isso, nós trazemos junto conservantes, e uma coisa muito importante que tem nas latas é alguns conservantes perigosos que podem desregular o sistema endócrino. Pois é, gente, a indústria alimentícia realmente não está colaborando, por isso quanto mais a gente conseguir fazer o próprio alimento, né? Sim, alimento natural é bem melhor. Alimentos frescos, tá? Agora, a gente fala das pessoas que podem não saber, que é metade, gente, é um número super preocupante, então precisa de uma abertura de olhos da galera aí. Eu queria saber sobre sintomas. O que é interessante a pessoa prestar atenção no próprio corpo? Ou se existem situações em que a pessoa está desenvolvendo diabetes e está assintomática ainda? Não, então, existem alguns sintomas, assim, esses 50% de pessoas que não sabem, às vezes elas são assintomáticas, elas não têm sintomas, mas também não frequentam o médico, não vai numa campanha, vamos ver lá como é que está o meu exame. Mas as coisinhas sutis, como por exemplo sede, perda de peso. Muita sede, acorda à noite para fazer xixi, não acordava antes. Tô cansada demais. Fadiga, uma fadiga crônica que você não sabe de onde vem, fome. Até fome, muita fome né? Também. O corpo precisa de energia, só que a diabetes evita dar essa energia. Tá. Então, assim, são as polis que a gente chama, né? Fome, sede excessiva, faz xixi excessivo, né? Antigamente, você sabe como que se descobre? Que aqui a gente tem um monte de glicosímetro, né? Sim. Sabe como que aqui agora a gente é bonitinho, sai bonitinho o valor, rapidinho, faço na apresentadora aqui na TV. Sabe como descobriu antigamente quem tinha diabetes? Com formiga. Como assim? Com formiga. As pessoas iam urinar e quando viu o vaso sanitário estava cheio de formiga. Olha só. Então, assim, para você ver que, assim, antigamente era muito pior. A gente fala assim, hoje em dia tá complicado. Nós temos muitas ferramentas, só que, assim, às vezes só está acessível a alguns e sem educação fica acessível bem pouco. Inclusive para controle, né? Para pessoa que descobre, tem muita gente que tem medo de descobrir, porque sabe que vai ter que ter uma vida controlada depois, né? Sim. Só que o controle hoje em dia também está cada vez mais simples, né? Existem hoje equipamentos que não limitam a vida da pessoa absolutamente, mas claro, ela precisa atentar para alguns horários e controles, alimentação e tudo mais. Então é o seguinte, esse assunto, sem dúvida nenhuma, vai voltar a ser abordado no Revista da Cidade, porque é um assunto de extrema importância. Quanto mais a gente atentar, a gente tem que encontrar tempo para as coisas que são importantes. Sim. E o que você tem de mais importante na sua vida? A sua saúde. Se deixar para segundo plano, não vai ter nada mais que importa. Não, é o que mais está acontecendo. E é o que mais está acontecendo, infelizmente. Então, vamos voltar a falar sobre isso, sim. A doutora Vanessa Montanari, que é endocrinologista, esteve com a gente hoje, a quem eu agradeço. E deixo o convite aberto para você voltar logo. Obrigada, viu? Obrigada a você. E vamos aí comemorar o dia 14 de novembro com os números diminuindo, né? Sim, Se Deus assim quiser. espero. Tá certo. Obrigada, doutora. Viu? Até a próxima. Até.